Pessoal. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Nesse nosso encontro. E alguns eu acho que já participaram. Gustavinho, acho que já participou, né, Gustavo? Ou não? Não me lembro. Então, só para contar Já. um pouco, né? Eu estava meio que me adiantando aqui. Então, esse é um encontro que a gente chama de autores e editores da revista Picho. Então, a cada lançamento, nós convidamos todos os autores que participaram a participar de uma conversa curta aqui sobre a edição, por várias questões, né? Para aproximar um pouco os leitores, os autores que colaboram, né? Os editores, de quem enviou trabalho para a revista, né? E para promover um pouco e, de alguma forma, romper com essa barreira que a academia cria, né? Agora o Paulinho estava contando que enviou para uma revista há meses, né? E não recebeu resposta, ou a gente recebe um e-mail automático, né? Então, para tentar romper um pouco essa relação, né, acadêmica, assim, às vezes muito fria, né? Então, a gente, lá na pandemia, como eu contei, inventou esse encontro aqui para ocupar um pouco tempo e para lançar as revistas, né? Então, ele tem acontecido já, eu acho que desde 2019. Então, a cada lançamento de um número da revista, a gente faz essa chamada. Alguns encontros têm um público maior, outros menores, né? E aí a gente conversa um pouco, né? Começando pelos editores, contando um pouco sobre a edição. Eu também posso tirar alguma dúvida sobre a revista, sobre próximas edições, ou alguma outra dúvida que a gente tenha, né? Eu sempre conto que eu acho que é legal para quem participa, né? Que pelo menos a revista Picho é uma revista muito caseira, né? Somos eu, os editores e alguns bolsistas, mestrandos, agora eu tenho doutorandos também, que auxiliam, né, nesse trabalho de enviar e-mail, de receber os artigos, de diagramar a revista. Então, tem uma série de trabalhos, mas é tudo muito caseiro. Nós não temos tradutor, nós não temos revisor, nós não temos design, né, contratado, que às vezes eu recebo e-mails, eu acho muito engraçado, que diz assim, avise para o seu tradutor ou para o seu revisor tal coisa. Eu digo, não tem revisor, sou eu, né? Gostaria de perguntar para o, sei lá, dizem um cargo, né? Eu digo, não tem esse cargo, são as mesmas pessoas que, né, enviam para avaliadores e toda essa movimentação. Então, um pouco isso, assim, né? A ideia é uma conversa, então, sobre essa edição. Eu até vou abrir ela aqui. E antes eu queria contar assim que até comecei contando para o Paulinho, né? Então a Picho está num momento bem complexo com o sistema da UFPEL. Então a revista funciona no sistema OJS, que é um sistema de revistas do Brasil. O que aconteceu? A UFPEL ela nunca atualizou o sistema. É como se fosse assim o Windows 2.0, agora está o Windows, nem sei qual é hoje em dia, 10, né? 11, não sei. E a UFPEL ficou no Windows lá atrás. Então, ela está com grandes problemas de atualização do sistema. Tá? A gente não está conseguindo usar o sistema para várias tarefas dele. Então, por isso a gente tem trocado e-mails, né? Esse número da pós-antropoceno já foi um número todo feito o trâmite por e-mail, porque o sistema não estava. Ele enviava o e-mail, mas não recebia resposta. Então, a gente achou por bem e para agilidade da revista fazer toda a tramitação dela por e-mail. Tá? Isso tem acontecido alguns números, por problemas técnicos da universidade. Né? A gente tem vários problemas em relação ao número do DOI, né, que é uma dúvida que é legal, eu acho, tirar. O DOI é um número que o artigo recebe, que é bem importante. Alguns me pedem o DOI, e o DOI é pago, tá, pela universidade. Ele custa, em média, $1 por artigo, resenha, né?
O que acontece? Aqui na nossa na Picho, o nosso programa de pós-graduação aqui paga o DOI. Só que isso tudo demanda para quem é aqui de universidade pública um empenho que paga uma empresa. Então demora muito, né? E assim, eu sou bem chato, eu fico ligando o dia inteiro, eu tenho o WhatsApp as pessoas do trâmite, né? E aí é bem complexo, que algumas não me respondem mais, né? Então é bem difícil isso. E eu já fiz a proposta de pagar do meu bolso o DOI. Não, não pode, porque não entra na universidade pública um dinheiro assim, né? Mesmo que seja $1, $10, não tem como. Então tem todo um momento do dinheiro. Depois disso, o sistema de bibliotecas da UFPEL compra o DOI, e aí ele tem que atribuir o DOI. Além disso, às vezes ele atribui o DOI errado, né? Então, tem todo um trâmite. Não sou eu que tenho essa ferramenta, mas a gente acaba preso no sistema da nossa universidade pública, né? Eu estava contando para o Paulinho que nós já estudamos tirar a revista para um sistema privado. É bastante inviável, né? Porque os sistemas privados, ao menos aqui no Brasil, eles requerem um contrato e um pagamento anual, né? Então, e a revista que for publicada lá, como uma editora, ela fica presa lá, o número fica preso. Então a gente acaba que eu não tenho coragem de fazer isso, né? E colegas de outras universidades também passam por essas questões do sistema e me disseram, nós estamos presos, não temos o que, né? Não temos como sair desse sistema OJS no Brasil, né? Existem outros sistemas, eu andei pesquisando sistemas americanos, né? Mas muito difícil, assim, de conseguir essa adaptação. Então, a gente tem trabalhado para deixar a revista no ar, tá? A ideia da UFPEL é que a revista vai ficar só no link periódicos, tá? Porque vocês, não sei se alguns viram, existe o link revistas e o link periódicos. A UFPEL quer tirar do ar o link revistas, tá? Que eu achava melhor, mais claro, mais organizado. Então, está acontecendo também esse movimento. Eu tenho mantido a Picho nos dois links atualizada, para quem tem alguma dúvida, assim. Mas a UFPEL tem uma programação de tirar do ar o link revistas. Se olharem lá, no link está revistas, ponto, alguma coisa. E existe também o link periódicos, que é o que vai ficar no ar, tá? Então, a gente está nesse impasse, assim, mas são questões que a gente não tem um domínio, né? Assim, alguns autores me cobram, alguns editores me cobram, mas não há como, né? É muito complexo. Existiu uma possibilidade, Paulinho, com o FUAM, de passar a Picho aí para a URGS, né? Mas qual é o problema? Quem trabalha na Picho sou eu, e aí eu não, tipo, eu teria que usar senhas do FUAM, e viraria, eu acho que uma coisa bem, eu acho bem chata e complexa, né? Sim. Não teria como. Pessoal, então a ideia um pouco, né, é escutar, então, primeiro, eu acho que os editores, né, da revista, que são o Paulinho, o Dirk e eu vou me esquecer do nome dele, que ele está com outro nome aqui, diz aí, Paulinho. Isso, o professor Vladimir. Eu acho que eles se apresentam, né, aqui agora, e falam um pouco dessa edição, né, e algumas questões gerais do que foi recebido. E depois é legal ouvir um pouquinho os autores, né, sobre o que eles enviaram para a revista. Sim. E a ideia é um pouco nesse movimento. Tá bem, Paulinho? Tá ótimo, pode ser. Bom, eu vou começar a falar então aqui. Bom, primeiro, minha relação com o Dirk e o Vladimir é mais ou menos do mesmo período, assim, né? Apesar de Vladimir ser professor da USP, eu conheci o Vladimir, já conheci o Vladimir de nome, mas conheci pessoalmente em Lisboa, quando eu fazia um pós-doutorado lá.
na Universidade Nova de Lisboa, e eu conheci o Dirk, porque eu fazia uma disciplina na Universidade de Lisboa, e aí, a partir dessa relação com o Dirk, com o Vladimir, eu me aproximei dos estudos da paisagem, assim, da filosofia da paisagem. Então, desde 2019, 2020, a gente vem trabalhando nessa parceria, e a gente achou interessante, o Eduardo tinha nos sugerido a mim, que eu puxasse um número da revista a partir do meu grupo de pesquisa, que eu tenho na URGS, que é o Poese, mas eu achei interessante que talvez pudesse trabalhar esse número de uma maneira mais interdisciplinar e internacionalmente, assim, né? Então eu convidei o Vladimir da USP e o Dirk da Universidade de Lisboa para a gente fazer essa parceria e pensar não só a natureza, a proposta do Eduardo tinha sido de pensar a natureza, mas de pensar para além da natureza, e a gente então chegou nesse nome de pós-antropoceno, assim, né? E foi uma coisa muito interessante, porque a gente pensou isso a partir das pesquisas de nós três, né? E depois aconteceu todo o problema das enchentes em maio, assim, né? Então parece que a gente já estava meio prevendo um pouco a tragédia que aconteceu, né? Então isso eu convido o Dirk e o Vladimir para a gente abrir um diálogo aí. Vladimir, você vai primeiro? Então, você quer falar, Dirk? Não, fala você primeiro. Então, tá bom. Primeiro, assim, dizer que foi uma experiência muito, muito rica para mim. É a primeira vez que eu trabalho, enfim, como editor, né, de uma revista. Então, que antes de mais nada, dar os meus parabéns para o Eduardo pelo esforço, que a gente sabe como é difícil, né, conseguir fazer alguma coisa no campo editorial no Brasil, e é uma coisa heróica, né? Então, acho que você está de parabéns, eu acho uma iniciativa muito, muito, muito rica, né? E também, enfim, confirmando as palavras do Paulo, né? Eu acho que o meu contato, o meu conhecimento, né? O que eu tratei com o Paulo e com o Dirk, foram, assim, casuais, né? Mas que foram e estão sendo muito profícuos, muito ricos para mim. E embora a gente mora, cada um de nós mora em um lugar, né? O Dirk em Lisboa, o Paulo em Porto Alegre, eu em São Paulo, eu sinto uma proximidade, uma afinidade de intenções e, enfim, uma sintonia, né? É claro, com as divergências normais, né? E desejáveis até, né? Enfim, foi uma parceria muito, muito boa para mim, muito rica mesmo, né? E também a alegria de estar na presença de vários autores, né? Entre acho que são, se não me engano, 27 artigos, né? Que foram enviados, que foram publicados, além de 9 na parede branca. Enfim, é um número considerável de contribuições. Enfim, eu acho que tudo isso é motivo de alegria, de esperança, né? Diante de um assunto que normalmente nos traz tanta desesperança, né? Mas eu acho que mostra a preocupação que está pairando, né, nos mais diversos níveis a respeito do futuro das nossas paisagens, do nosso futuro como habitantes da Terra, enfim, um tema que é crucial, né, espinhoso, mas que é muito estimulante, né? Enfim, é claro que não teria condições aqui no momento de falar de cada um dos artigos, mas depois, no transcorrer aí da nossa conversa,
gostaria até de fazer uma pequena síntese a respeito dos temas que foram recorrentes nesses artigos, né, enfim, mais de 30 artigos que compuseram esse número da revista Picho. Né? Enfim, é isso aí. Passo a minha palavra para o Dirk. Olá, todo mundo. Então, isso foi uma experiência muito bonita para mim também, fazer essa revista e essa oportunidade com o Paulo e Vladimir de publicar esses artigos. Essa edição vem de um longo trabalho ao redor do tema do antropoceno, que começou em 2019, já antes, na verdade, para mim, mas com Paulo em 2019, quando ele foi convidado para Lisboa, quando ele estava lá e quando ele participou numa conferência sobre o título Thinking, Pensar a Paisagem no Antropoceno, né? E em seguida foram vários eventos e publicações que nós organizamos. Por exemplo, vocês devem saber o livro eletrônico no portal de livros abertos da USP, Thinking Landscape. Posso enviar o link, ou depois o Paulo passa. Também um livro com o Vladimir e o Arthur sobre atmosfera, Stimmung, Aura, em 2020 também, que não tem certamente o tema do antropoceno, mas que tem o tema da paisagem e da transformação das paisagens na nossa época, e a destruição das atmosferas, a criação das atmosferas, a busca das atmosferas, como o Vladimir, sobretudo, faz em São Paulo, e que é um assunto muito importante, penso, hoje em dia, que é tão desprovido de atmosferas que cada vez mais ficam escassas e destruídas, e buscar esse elemento da paisagem que é tão que a partir, né, de um artigo do Georg Simmel, que a disposição a atmosfera cria, né, possibilita a nossa percepção da paisagem. E depois também um projeto que eu estou fazendo com o Silvio, que também contribuiu com algumas fotografias na revista Bicho, é a Antropocênica, que está no terceiro ano agora, que vai acontecer agora em Lisboa e em Cabo Verde. E nós também publicamos quase na mesma altura uma revista num centro de arqueologia em Coimbra, e que também teve por tema o antropoceno. Então, como vocês veem, o antropoceno está no alto, está o tema atual, e nós tivemos, Paulo, Vladimir e eu, tivemos a coragem de falar do pós-antropoceno. Então, porque é assim, né, com as grandes, penso eu, com os grandes acontecimentos epocais, quando a humanidade começa a perceber que está alguma coisa acontecendo, a coisa, na verdade, já passou. Quer dizer, nós já estamos numa época em que o humano completamente domina o globo, a Terra, e isso que é chamado antropoceno, mas já se encontra num pós, porque a extinção não só em massas de outros seres, mas a própria extinção do humano está cada vez mais perto. E aí surge a ideia: o que acontece quando o humano
sai desse palco que ele está dominando, que está dominando no momento. Então, o que deveria acontecer nesse palco quando o humano sai da cena. E então é isso, é um trabalho surgiu de muito trabalho anterior e acho que ficou muito bonito essa revista e muito parabéns para toda a equipe editorial e os contributos que deram um contributo. Eu acho que é uma revista, claro, todo número vai ficar de qualquer modo na história da revista, mas acho que falar sobre o antropoceno nesse exato momento em que estamos foi, de certo modo, foi certo, caiu no mesmo momento, caiu no momento certo, infelizmente, caiu no momento certo, e por isso gostei bastante dessa edição. Seria então, o meu contributo aqui para vocês. Obrigado. Muito legal, né? Eu não lembro mais quantos materiais vieram, né? Mas vieram muitos. E eu que fico nos bastidores sempre dá um pânico de que não vão vir materiais, né, Paulinho? Paulinho sempre me perguntava quantos chegaram, e eu não lembro mais, mas foi um número muito grande, né? 50 e poucos, acho, 51, acho, no total. 51, nessa média sempre. Agora, nessa última edição, também vieram 45. E até o último momento, né? E se a gente amplia os prazos, os autores também empurram para o último momento. Então, foi bem interessante, eu acho, né? Não sei se a gente escuta um pouquinho os autores, né? Que queiram contar sobre os seus escritos. Não sei se o pessoal aí, eu estou vendo o Lucas, o Gustavo, que eu conheço mais. Querem começar falando um pouquinho? Oi, boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Dirk. Então, primeiro agradecer, né, pela oportunidade de publicar junto na revista. Eu publiquei o texto junto com o professor Paulo, A Paisagem e o Desfazimento do Sujeito, do Antropoceno ao Pós-Antropoceno. Esse texto surgiu a partir da disciplina Filosofia da Paisagem, que o professor Paulo ofereceu no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano da URGS, em Porto Alegre. Eu cruzei com algumas coisas que eu venho estudando na tese, como a questão do sujeito, a questão do conhecimento, mas tentando relacionar a emergência do sujeito com o conceito de paisagem e como a paisagem foi se desfazendo junto com a ideia desse sujeito moderno, né? Então, o artigo está dividido em 4 grandes partes, assim, que é o sujeito moderno e o antropoceno, onde a gente acompanha essa emergência do sujeito cartesiano, enquanto um sujeito que pensa e existe a partir desse próprio pensamento, e como isso vai surgindo junto com a colonização, o colonialismo e o início do capitalismo. Depois, um sujeito e a paisagem, a gente pega o sujeito a partir do George Simmel, e aí o sujeito Simmeliano, a gente identificou que ele era um sujeito kantiano, então, que podia fazer um recorte a partir daquilo que ele via no tempo e no espaço, e a paisagem surge a partir de Simmel nessa distância entre sujeito e paisagem. Aí no terceiro movimento do nosso texto, então, é um sujeito já em crise. A gente acompanha o Arnaud Berlian, que é um teórico da estética e da paisagem, que vai contrapor essa ideia de um sujeito orientado para o objeto por um sujeito que se envolve com a paisagem e se dissolve nela, de certa maneira. Ele vai falar de uma estética do envolvimento, onde a gente não é mais capaz de separar o sujeito do mundo natural. E aí o Berlian vai fazer isso a partir do sublime. Ele pega o Kant ainda, ele trabalha com Kant,
mas não o Cândido Belo, onde as faculdades do sujeito entram em harmonia, mas no sublime, quando as faculdades entram numa desarmonia, né? Quando se tem uma sensação de infinitude e uma ausência dessa distância que separa o sujeito da paisagem. Então, a gente identifica esse momento que o Arnaud Berlier coloca numa estética do envolvimento como uma crise do sujeito, mas também um borramento dessa ideia de paisagem semelhana, onde existe uma distância entre sujeito e paisagem. Para chegar, então, no desvanecimento do sujeito, num período pós-antropoceno. Esse período pós-antropoceno não está dado ainda, assim, na literatura, né? Foi uma aposta da revista. Então, a gente tentou tensionar isso, o que seria um momento pós-antropoceno, já numa ausência desse sujeito moderno, e também numa paisagem mais em crise, né? E a gente precisou ir para alguns autores mais contemporâneos, como Donna Haraway e Anna Tsing, que estão pensando esse mundo enquanto um problema, né? A Haraway chama de Cthulhuceno, o Capitaloceno. A Anna Tsing vai chamar de ruínas. Então, a gente vai pensar esse desvanecimento do sujeito, aí já um pouco a partir do Foucault, que ele vai trazer esse desvanecimento do sujeito moderno, que era fruto de um saber, de uma episteme, em relação com essa paisagem já degradada que as autoras vão colocar, uma paisagem já no antropoceno, né? E trabalhamos também com o conceito de duplo horizonte, que o Paulinho tem trabalhado no pensamento dele enquanto paisagem, para tensionar um pouco essa questão do pós-antropoceno, mas não fechar numa resposta. Então, a gente pensa essa paisagem não mais enquanto uma distância entre sujeito e objeto, mas uma paisagem multiespécie, onde diversos seres coexistem, né? Ou uma assembleia, como coloca a Anna Tsing, é uma assembleia que vai ser composta de agenciamentos múltiplos. E eu acho que o que ficou, assim, foi que a própria ideia de paisagem que surgia lá no Simmel, enquanto uma distância, ela foi se desfazendo até não fazer muito sentido aquela ideia de paisagem, ao mesmo tempo que esse sujeito também se desfazia, assim, no processo do saber. Eu acho que foi uma tentativa, assim, de acompanhar uma ideia filosófica junto com o conceito de paisagem. Se Paulinho quiser também comentar alguma coisa do texto. Eu acho que eu vou deixar para os outros falarem, porque é pouco tempo e tem muitos autores aqui para conversar. Obrigado, Gustavo. Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, sempre pode também. Eu não sou muito ordenado nesses momentos, assim, eu não sou a pessoa mais. Então, agora eu não sei, eu vou assim por quem eu tô enchendo. Lucas, tu quer falar um pouquinho? Isso. Eu já ia me oferecer aqui pegar carona com o Gustavo. Eu me esqueço de olhar as mãozinhas, eu não vi se tem mãozinhas aqui levantadas, mas eu tá acho bem. que eu não vi também, eu acho que não tem. Então, boa tarde, né, boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade, assim, do encontro, então. Lucas, desculpa. Eu acho que vale a pena cada um que for falando dizer de onde é, né? A gente vê um pouco as origens dos textos, né? Estão relacionadas à pós-graduação, se não tá, como é que é? Tá bem. Não, eu só ia agradecer antes, assim, de maneira geral, e depois me apresentar. Eu sou o Lucas, eu sou doutorando no ProPur da URGS, né, no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, e sou colega do Gustavo, sou orientando do professor Paulo Reis, e eu participei de 2 textos, assim, ambos em coautoria com o Cristiano Poser, que também é doutorando aqui no ProPur, que é nosso colega, e foram trabalhos que se desdobraram, assim, enquanto ensaios, né, da disciplina que se chamou Filosofia da Paisagem, que foi oferecida em 2023, 1 ou 2, agora já estou em dúvida, mas foi oferecida junto ao ProPur, pelo professor Paulo Reis, e que contou com
com alguns professores convidados, entre eles o professor Dirk e o professor Vladimir. E, bom, então esses dois trabalhos são desdobramentos, assim, de algo que nasceu, né, durante o diálogo e a problematização colocada pela disciplina. Esse texto em específico, O Horizonte da Cidade no Limiar Urbano, Paisagem, Fabulações no Antropoceno, então, tratou de pensar a paisagem em relação ao urbano, ao espaço urbano, né? Num primeiro momento, assim, problematizando, de certa forma, uma ideia de paisagem, assim, muito centrada na subjetividade, e problematizar essa ideia, talvez um pouco essencializada do conceito de paisagem, e colocá-la em relação, assim, com o espaço urbano enquanto um âmbito mais relacional, assim, de uma relação sujeito, habitante da cidade, e tentando estender um pouco esse conceito aos limites, ou aos limites mais difusos do urbano, né, de uma relação que está fundamentalmente marcada pela vida nas cidades. Bom, nesse sentido, então, eu acho que o texto se apoiou também no Michel Collot, que é um francês que vem do campo da literatura e que propõe o conceito de pensamento-paisagem. Então, existe um jogo, inclusive, com a grafia do conceito, né, no sentido de pensamento-paisagem enquanto justamente um espectro de relações e de inter-relação entre o pensamento e o próprio conceito de paisagem. E, nesse sentido, assim, apoiado sobre o campo da literatura, o texto buscou, então, afirmar, assim, talvez, de uma maneira ainda muito ensaística, mas afirmar a possibilidade, então, talvez, da possibilidade de um urbano paisagem, né? Brincando também com essa grafia aí, urbano traço paisagem, como uma possibilidade, né, e aí já situando no contexto do antropoceno, e a partir de uma autora que é a Donna Haraway, que propõe a ideia da fabulação, né, fabulação especulativa e ficção científica, enfim, uma série de algumas noções que nos ajudam, assim, a pautar perspectivas imaginativas frente ao futuro, né, no contexto ou no tempo, então, do antropoceno, que está marcado por toda essa discussão e que está sendo colocado em pauta, né, de uma dimensão determinante, assim, da ação centrada no humano sobre o espaço sobre o mundo, né. Bom, então o texto se apoiou em 3 fragmentos, assim, que a gente nomeamos enquanto fragmentos literários, né, de temporalidades muito distintas também. Então, uma pequena cena lá do final de um romance que se chama O Pai Goriot, que é um romance do século XIX, do Balzac, que é um célebre escritor francês, né, em que mostra, então, brinca um pouco também com essa coisa, com a dimensão da imagem enquanto campo representativo, assim, que nos mostra, e aí a ideia de pensar em relação, assim, 2 fragmentos contrastantes, né, a cena final do romance e uma pintura muito famosa também, acerca da pintura de paisagem, né, enquanto um marco temporal bem definido. Então, a ideia foi trazer esse fragmento literário para evidenciar uma relação que está construída junto da linguagem, assim, junto da literatura, da paisagem em relação ao espaço urbano também, como um espectro dramático, assim, uma relação que está pautada também no campo relacional e enfim, de tramas e de dramas que estão pautados pela vida cotidiana no espaço urbano, né? Um segundo momento, então, um fragmento do Diário de Moscou,
que é um texto também do Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, onde ele conta, né, no formato de um diário, a sua visita lá nos anos 20 à cidade de Moscou, e é onde ele ia anotando, então, impressões e percepções que ele estava tendo ao vivenciar a cidade de Moscou num contexto assim de que ele não falava russo e tal. Então ele vai construindo algumas entradas assim que são muito bonitas e que em dado momento ele diz que a rua então adquiriu a dimensão de uma paisagem. Então a gente nos concentramos nesse fragmento assim, justamente no sentido de evidenciar esse espectro relacional, né, do espaço urbano e o quanto ele poderia nos orientar no sentido de construir uma ideia de paisagem. E por fim, assim, um texto mais contemporâneo de uma autora brasileira, que é o Parque das Ruínas, uma poeta brasileira, e é com esse fragmento final, assim, que é um poema, é um longo poema da Marília Garcia, e em dado momento ela recorre assim ao encontro com um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, que nos mostra assim uma representação da cidade do Rio de Janeiro enquanto uma paisagem assim natural muito icônica e muito forte assim no nosso imaginário, né, a beleza e a força que a paisagem do Rio de Janeiro, então, da cidade do Rio de Janeiro nos oferece, assim, enquanto a perspectiva de uma paisagem que está sendo observada e o quanto essa perspectiva se mistura à própria ideia da cidade do Rio de Janeiro que a gente constrói também, né, enquanto assim um imaginário comum urbano, enfim. Então no postal, que é algo que a Marília Garcia então se apropria durante no próprio poema, tem um trecho que está escrito no verso do cartão postal que diz assim: estou triste, mas cheia de confiança e coragem. Então a ideia então foi terminar o texto um pouco com essa perspectiva assim, né, de enquanto uma conexão imaginativa e fabulativa mesmo no tempo do antropoceno, estamos tristes, mas cheios de confiança e coragem de justamente depositar essa possibilidade de ler o espaço urbano enquanto um urbano paisagem nos alimenta, assim, enquanto coragem, né, para imaginar o futuro. Não sei se me estendi muito bem, que não marquei meu tempo aqui, mas basicamente o texto, o que eu gostaria de ressaltar do texto, assim, é isso também. Vou passar a palavra agora para alguém. Acho que tá bem, né? Pessoal, quem também publicou Parede Branca ou em outra sessão também pode participar, tá? Eu vi que a Silvia tá aqui. Silvia, tu tá aí? Quer Tô contar um aqui, pouquinho sim. do teu ensaio para a gente Tá, variar um pouco a conversa, assim? tá bom, tá bom. Você Deixa eu vai abrir. projetar, né? Vamos ver se ele abre aqui, vamos Tá, ver. beleza. Lá no final. Aqui. Uma faísca, tá. Isso aí. Vai abrir com uma. Eu baixo ele aqui. Bom dia a todos, todas e todes. Eu tive a felicidade de publicar esse ensaio fotográfico, que eu nomeei como Uma Faísca Atravessou a Pista. Ele foi realizado por volta de setembro, né, como eu coloquei aí, 2022. Eu trabalho na terra indígena Mãe Maria, com 3 etnias, que são os Pacatg, Kikatg e Acrantecatg, e nessa época, de 22 de setembro, uma aldeia recém-formada praticamente pegou fogo, né? Então, apesar de poucas famílias, era uma aldeia com uma expectativa de desenvolvimento, de planejamento, de construção da sua escola, mas, infelizmente, em pouco tempo, essa aldeia acabou incendiada. Tudo indica que foi um incêndio natural,
A princípio, eles achavam que não, né? Eles são a Crande-KTG, essa aldeia está bem próxima à aldeia Crande-KTG mais antiga, que tem por volta de 11, 12 anos, mas, assim, a princípio eles achavam que não tivesse sido um incêndio natural e sim provocado, mas depois ficou confirmado que foi um incêndio natural, né? Porque nessa época nós estamos aqui em Marabá, né? Marabá, Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, sempre na estação de verão, na verdade, assim, é um verão meio para o final, é diferente, né? Aqui no norte do Brasil nós só temos 2 estações, verão e inverno, né? Então, no verão existe uma seca muito grande, como, por exemplo, esse ano, a terra indígena Mãe Maria também, infelizmente, vários pontos de incêndio e muita fumaça, e nesse momento, né, de 22 de setembro de 22, aconteceu esse fogo, e infelizmente, a escola foi destruída, as casas foram destruídas, apenas algumas casas, pouquíssimas, 2 casas com bloco de construção de bloco, não foi destruída, mas tudo aquilo que era madeira foi queimado, né? Então, esse ensaio diz exatamente sobre isso, mostra exatamente isso. Eu tive o cuidado de não fotografar as pessoas e nem trazer para o ensaio as pessoas, porque a dor era muito grande e, naquele momento, a perspectiva de continuidade da aldeia, que era assim tão nova, né, era praticamente zero. Mas, felizmente, eles conseguiram várias doações, né, doações da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde eu trabalho, e aí as coisas elas estão, pouco a pouco, voltando ao normal, e a escola já está em desenvolvimento, né, a casa, a construção, já está chegando num ponto de que as crianças e os jovens possam estudar novamente. Acho que é isso, Edu. Tá bem, é lindo isso. É lindo e é triste, é grotesco, não sei o que dizer. Porque, assim, eu particularmente nunca tinha visto livros que foram queimados, né? E aí é uma coisa impressionante, né? Porque os livros formam ali um volume, sabe? Parece um volume arqueológico, né? E plasticamente é bonito, mas realmente não é, né? É isso, então. Quem mais está aqui? Yuri, eu estou enxergando aqui. Quer falar, Yuri? Qual deles? Qualquer um dos dois. Eu acho que foi vocês, quando tem 2 nomes que enviam artigos, a gente tem que ter uma atenção, assim. E não sei se foi, eu acho que não foi esses Yuris, foi outros nomes que eu enviava as coisas erradas para as pessoas, né? Não aconteceu de Não, nada errado. que o de vocês me chamou a atenção que tinham 2 Yuris, né? Sim. E a aí grafia mesmo. e a grafia mesmo. Isso aí, Yuri, então fica à vontade. Tá, então eu sou do Propur também, sou também orientando do Paulo Reis, e o meu artigo também foi fruto da disciplina que ele ministrou, né, que ele ofereceu, que era Filosofia da Paisagem. Ele foi escrito em parceria com o Gustavo, e eu acho que é mais interessante até falar um pouco sobre como ele surgiu, assim, porque na disciplina do Paulo, a proposta era mais fazer não um artigo no final da disciplina, mas um ensaio, assim, curto, de entre 5, no máximo 10 páginas, assim, sobre o que nós estávamos pensando, assim, sobre paisagem a partir da disciplina, ou sobre algum autor que tenha nos chamado mais atenção. E como eu estou trabalhando, em certa medida, com paisagem na minha dissertação,
mas uma outra perspectiva, eu já posso falar sobre isso, eu acabei achando que seria interessante fazer um ensaio um pouco mais experimental naquele exercício, assim, sobre justamente o que eu estava como uma síntese, assim, desses diferentes autores que nós tínhamos visto. E como eu gosto de pensar, assim, em muitos momentos é através da arte, eu busquei justamente um quadro, que era um quadro de um pintor do século XVIII, né, que é o John Martin, que é basicamente uma pintura, assim, bíblica, assim, do Apocalipse, do livro do Apocalipse, né, então tem uma grande paisagem, assim, sendo destruída e tudo mais. Na época eu nem estava pensando, e no próprio artigo que foi publicado, assim, acho que o termo antropoceno só aparece uma vez mesmo, mas, em certa medida, também o debate pelos temas, assim, eles se conectam, por mais que não cite o conceito em si tanto, né? Mas porque aí vem um pouco desse conceito, como o artigo se estrutura, foi pensando em justamente olhar para esse quadro e, a partir dele, tentar desdobrar, fazer esse exercício, assim, ensaístico e estético, assim, de desdobrar esses conceitos a partir daquilo que se via no quadro. Então, foi o primeiro momento justamente pensando o que é esse ato de ver uma paisagem em si, né? Então, vai muito numa linha fenomenológica também, do que é ver um horizonte, o que seria, né? O que é essa nossa relação do corpo com uma paisagem, para então chegar num segundo momento, que é pensar justamente, bom, o que seria então recortar, né? Liga com o Zimmel, que até o Gustavo tinha citado, né? Então, o que seria recortar uma paisagem? E aí, se ligando um pouco mais com minha base teórica, assim, que eu estudo na minha dissertação, vai para um caminho mais o sujeito como do homem, para assim dizer, né? Eu coloco aspas, justamente, do homem como esse ser universal, assim, que o Foucault apresenta em As Palavras e as Coisas, né, como esse sujeito do saber que se toma como objeto também. E para colocar justamente como essa paisagem surge, esse conceito de paisagem surge a partir desse homem que consegue se não só olhar e pensar o mundo, mas se recortar nele, recortar pedaços desse mundo e tudo mais. Mas tudo isso depois para chegar na parte final, que é talvez assim a mais, digamos, aberta, que é esse exercício justamente ensaístico toma uma outra dimensão assim mais ampla, que é de pensar justamente o tema talvez central da pintura, que é o fim dessa paisagem, né? O fim não necessariamente físico, como o John Martin retratou, mas o fim justamente desse conceito, porque como o percurso teórico do ensaio quis demonstrar, que está muito ligado a essa ideia de homem, o que seria, então, pensar justamente o fim desse homem, por consequência, o fim dessas paisagens, né? Mas para considerar justamente que surgiria depois delas. Então, uma não paisagem, o que quer que seja, porque não tem, inclusive se depara com esse problema que é o limite da nossa linguagem, das nossas ideias, né? Porque o que seria, então, pensar um pós-paisagem, justamente sem uma palavra para tentar definir isso e sem meios para tentar representar, e aí se conecta ao final, e o início ao final, né, com o próprio exercício estético e da arte, porque eu imagino que a arte seja justamente o campo que permite imaginar, fazer esses exercícios, assim, imaginativos e propositivos, assim, sobre o que seria esse fim do homem, esse fim das paisagens e o que poderia vir depois, né? Mas eu acho que era isso, assim, para falar de maneira bem breve. Legal. Quem mais está aqui? Eu tô meio cego aqui, porque eu abri essa janela aqui. Vamos ver aqui. Paulinho, Célia. Não sei se a Célia é autora, tô meio perdido.
Hugo, Ícaro. Ícaro, quer falar, Ícaro? Alô? Oi, oi. Oi, boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Eu sou arquiteto na Unilever aqui. Eu tenho um colega, Eduardo, ele é formado no UFPEL. Ele já publicou essa revista. Aí ele falou, por que você manda um artigo? E eu achei muito interessante esse tema. E juntei umas ideias e escrevi. Eu fiquei muito feliz de ter sido aprovado. Eu fiz muito da avaliação. Não sei quem foi, mas agradeço aqui. E também é, gostei muito dos artigos dos autores convidados sobre Pinheiro, o artigo do Brasil, achei incrível, e do Edito. Fiquei muito orgulhoso de participar dessa edição com textos tão contas tão legais como você. E não sei, eu não tenho nenhum programa de mestrado, doutorado assim, mas pretendo entrar aqui no UNB, né? Tu é de Brasília. Tu é de Brasília. Eu, na verdade, sou de São Catarina. Aí eu passei no concurso no Brasil e estou morando aqui. O que eu posso dizer? Ah, tá. Então, a ideia central do artigo é essa ideia o que a gente entende com progresso, meio que uma inversão. Assim, o que essa ideia de progresso né, em direção ao futuro, ao que eu estou tendo, ao que eu estou fazendo, seria, na verdade, uma regressão ao contrário, tipo, de que a gente tem, tipo, né, desenvolvimento, evolução, esse conceito de progresso é ao contrário. Assim, então, o progresso seria, na verdade, a regressão e também fazer uma analogia da paisagem com o ser humano, das idades, das fases, né, da criança e do adulto, e como, à medida que Queen naquele filme do Benjamin Button, né, que é baseado no texto do Fitzgerald, que à medida que você vai envelhecendo, você, na verdade, ele vai se tornando cada vez, vai ficando cada vez mais jovem, né? No final da vida ele é um bebê. E aí misturando né, trazendo também a referência da psicanálise, que fala sobre a regressão. E aí, nessa pesquisa do artigo, eu também descobri um volume com textos sobre robótica, sobre inteligência artificial. Então, eu trago um pouco disso. E da memória, falo da memória, né? Como que as coisas têm memória, assim, né? A Terra manifesta na paisagem, os tempos e o que é né, uma molécula que hoje se transforma em outro ser por meio, né, da e como que a memória dos átomos, das moléculas, tudo que existe na Terra sempre vai estar presente na Terra, mas de outras formas. A gente uma planta que depois vira uma mesa, que depois vira terra novamente, pensando num tempo geológico, eu achei que fosse tivesse a ver com esse tema, né, das eras geológicas, né, que é uma escala de tempo muito grande. E aí eu dei uma viajada um pouco nisso. E gostei muito de participar, agradeço aos editores, Eduardo e tal, e espero que a revista continue produzindo muito volume e eu estar sempre acompanhando aí. Tá bem, então, Ícaro.
Então tá. Quem quer agora falar um pouquinho? Tô meio perdido aqui. Eu posso falar um pouco. O Yuri 2. Isso, segundo o Yuri. Isso aí, Yuri. Eu não vou ligar minha câmera porque eu tô com problemas aqui no notebook, então não tá funcionando muito bem. Mas eu sou da Universidade Federal da Fronteira Sul, eu fiz a graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Geografia na UFFS, no Rio Grande do Sul, e esse ano eu comecei o doutorado na Federal do Espírito Santo, em Arquitetura. E o artigo que eu trouxe para a edição é uma parte de uma discussão da minha dissertação de mestrado na Geografia, que ela discutia paisagem, dinâmicas de fronteira aplicado às missões jesuítico-guaranis. Então, eu tentei fazer um apanhado, uma articulação teórica ali, dizendo da paisagem como essa possibilidade de leitura política do mundo, porque a primeira etapa da dissertação, ela fazia um compilado ali de visões de paisagem, né, uma questão, a paisagem uma visão mais natural, mais humanizada, uma paisagem estética, então, tentando argumentar que a visão da paisagem, ela deveria ser um ato político também, no sentido de entender a paisagem cultural, principalmente, né, como uma produção coletiva do espaço, como a valorização de modos vivendi, de culturas que não necessariamente são as nossas, né, e como isso pode trazer também uma questão do respeito mesmo ao espaço e à paisagem. Então, eu tentei articular de uma maneira não aplicada. Na dissertação, eu fiz essa discussão aplicada às missões jesuíticas, então eu tentei fazer ela de uma maneira um pouco menos vinculada ao objeto de estudo, produzindo um outro texto para a edição da Picho, porque eu conheço a revista há algum tempo já, e a gente tem algumas revistas de estimação, assim, né, eu sempre gostei muito da proposta da Picho, assim, das edições, e quando veio a chamada do número 29, né, sobre paisagem, eu pensei, olha, talvez seja uma oportunidade que eu possa contribuir, né, colocar o meu nome ali nessa revista que eu acompanho há tanto tempo já. Então, foi meio que isso, assim, é uma discussão que vai da minha dissertação e que eu tento articular mais ou menos essa visão da paisagem como essa leitura política do mundo, que ela não é um ato descompromissado, né, uma observação descompromissada. Ela tem que vir carregada de um ajuizamento estético sobre o espaço, mas também com uma visão política junto. Seria mais ou menos isso. Legal, tu tá em Vitória agora. Isso, estou em Vitória agora, continuando os estudos. Que legal, tem uma amiga aí, a Clara Miranda. Ela faz parte do programa, conheço. A Lisiane também, foi minha colega aqui. Quem mais nós temos aqui? Célia, eu não sei se, eu não tô meio perdida aqui. Tem a Kátia, Vanessa. São autoras, eu tô meio perdido, vou ter que olhar a revista aqui. Acho que a Vanessa né, Vanessa? Sim ou não? Sou, sim. Então tá. Estamos juntos. Então tá, eu tinha te visto. Então tá. Então, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Eu tô aqui 17 horas, tô falando de Cuiabá. Bom, sou Vanessa Cordeiro e sou autora junto com o Hugo e Kátia, que estão aqui também. Maria Bárbara acho que não conseguiu entrar, acho que não sei se ela estava dando aula agora. Mas estava até comentando aqui com o Hugo, como acho que foi Lucas que falou uma hora, como acho que ele estava falando sobre essa questão do gancho, assim, da esperança, coragem, né? Apesar do que a gente enfrenta nesse momento, pensar esse momento político, enfim, do cenário que a gente tem ambiental também, né? E a gente fala especialmente do Mato Grosso, nós somos professores, os autores do nosso artigo, somos professores da UFMT, e a gente falou de uma experiência que a gente teve na disciplina de paisagismo, né? Na disciplina de paisagismo 2, em que a gente estava justamente nessa inquietude de Hugo puxando muito essa conversa, né? Assim, Hugo, a gente conversava nos bastidores sobre essa questão de vários conceitos e discussões muito atuais que a gente sentia falta de ter em sala de aula, né? E queria trazer, e ao mesmo tempo trazer de forma muito prática, assim, né?
E aí o Hugo trouxe essa sugestão para a gente trazer para a disciplina de Paisagismo 2 a cartografia das controvérsias, né, para a gente pensar isso enquanto uma análise da área de estudo e tentar encontrar como seria pensar um pouco, né, um esboço inicial de como poderia ser esse exercício de pensar a paisagem, né, a arquitetura da paisagem a partir desse momento pós-antropoceno que a gente não consideraria apenas o humano, né, como a gente faz com tanta frequência, assim, e principalmente nos nossos exercícios em sala de aula, era algo que era muito comum, né? Então, a gente tentou estimular os alunos a fazerem diversos temas diferentes de cartografias e deixou livre, obviamente, né, para que eles escolhessem os temas de maior afinidade e, ao mesmo tempo, tentou, a partir de discussões que vieram antes, assim, desse momento de decisão da cartografia, levar um pouco para que eles refletissem sobre essas relações que aconteciam e as controvérsias nas relações entre humanos e não humanos, assim, que a gente tinha nessa área, né? Então, gerou várias cartografias muito interessantes. Obviamente, né? Tipo assim, a gente resolveu escrever, mas porque encontrou muito esse elo, essa costura, mas era essa vontade também de colocar no mundo, né, o exercício, e a gente até teve feedbacks muito legal de um professor da UFRJ para pensar como que a gente poderia desenvolver isso, né, assim, como um experimento inicial mesmo, essa nossa publicação e nossa experiência na própria disciplina, assim. Então, a gente teve cartografias que mapearam, por exemplo, as relações entre conflitos ou até interesses comuns de humanos, os alunos, ou também entre os animais. A gente tem uma questão que na UFMT, a gente tem Paisagismo 2 no campus da UFMT, né, que funciona um tanto como um parque urbano aqui em Cuiabá. E, ao mesmo tempo, a gente tem um zoológico desativado nesse momento, mas que funcionava dentro do campus, né? A gente tem uma área de preservação ambiental dentro do campus, e como todos os campos em geral no Brasil, uma superpopulação de animais domésticos que são abandonados, né? Então, uma quantidade enorme de gatos. E aí a gente né, acabou mapeando também um desses conflitos nesse sentido entre os animais, né? Tipo assim, então tinha entre os não humanos, a gente também tinha uma série de conflitos, de controvérsias ali acontecendo, né? Porque a gente, obviamente, tendia a acreditar, por exemplo, que era algo importante a gente cuidar desses gatos que estavam lá, enquanto os funcionários os professores que cuidavam ali do zoológico falavam do perigo dessa superpopulação de gatos para os animais silvestres também que estavam ali, né? Então, a gente partiu para uma coisa muito de cruzamento de questões conceituais que a gente estava ali nesse interesse, né, com uma coisa muito prática, assim, muito pautado mesmo nessa prática cotidiana como professores e pensando em como sensibilizar os alunos também para esses temas, né, em como formar arquitetos e urbanistas que pudessem ter uma sensibilidade e pensar que, né, na nossa concepção, que seria esse pós-antropoceno, né, descentralizado, enfim, como a dona fala também, esse capitaloceno, enfim, como a gente poderia pensar a arquitetura da paisagem descentralizada do ser humano, né? Se Kátia e Hugo quiserem também entrar na conversa, eu falei, já descrevi de forma muito prática a forma, né, do nosso experimental, assim, que a gente fez na disciplina, mas se quiserem aí colocar mais. Não, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais, né, de como a gente chegou, né, assim, a gente tem muita vontade de fazer essa troca de relato de experiência em sala de aula, né? Eu até, né, converso bastante com a Vanessa isso, como também faz falta ter mais esse tipo de relato, né? E foi super interessante, como a Vanessa colocou, né, que a partir desse artigo, né, o professor Paulo Afonso da UFRJ, a gente acabou tendo uma oportunidade de troca, é muito legal porque ele pesquisa, né, com bastante profundidade, principalmente Latour, o CTS, né, e também a cartografia de controvérsias. Então, foi muito interessante ter, né, a troca, né, a troca crítica, né, em relação às questões teóricas também que a gente acaba abordando e puxando bastante a partir de Latour, né, mas não só. A gente também tenta trazer alguns autores latino-americanos. Mas eu acho que, assim, a gente parte de um pressuposto,
né, que vem de Latour, mas vem de Lev também, né, que existe um problema, né, que é a raiz, digamos assim, da questão ambiental, até, né, estendendo para a paisagem, né, existe um problema de objetividade, de racionalidade, da forma como a gente enxerga essas questões, né. Então, assim, como esse exercício é um exercício dentro de uma disciplina de projeto, né? Então, ela, de alguma maneira, ela precisa acabar subsidiando o projeto, né? Então, a gente tinha esse desafio, porque às vezes a gente fica num campo muito teórico do debate, né? Quando a gente vai tratar sobre esses temas. E a gente teve esse desafio de tentar, né, fazer essa ponte entre essas relações, né? Tentar, né, dar foco para essas relações, mais do que necessariamente, né, esses elementos, essas agências, mas essas relações, especialmente as relações de conflitos e associações, né, entre esses diferentes actantes, né, ou atuantes. Então, acho que, assim, teve uma série de limitações ao longo do trabalho, mas eu acho que uma coisa muito interessante foi essa sensibilização dos alunos em relação a todas essas agências que estavam muito invisíveis, mesmo que no cotidiano deles. E aí é muito interessante porque eles fizeram uma série de entrevistas, né? Então, desde entrevista com especialista, mas também com pessoas que estão ali dentro do campus. E aí a gente foi entendendo que existe, né, uma série de posicionamentos, né, assim, das pessoas em relação a esses diferentes temas. E isso gerou um debate muito interessante. E eu acho que isso foi muito bom também para a etapa de projeto, né? Eu acho que foi talvez esse ganho aí que a gente viu, né? De aplicar essa cartografia. Mas, lógico, assim, com uma série de limitações também, né? Do que era possível dentro desse debate teórico para essa atividade prática. Não sei se Vanessa ou Kátia quiser complementar mais alguma coisa, ou se alguém quiser perguntar ou comentar. Não, o professor Paulo Afonso me pediu o contato de vocês, agora eu me dei conta, agora eu conectei. Ele ficou muito interessado pelo artigo de vocês. Que legal, né? Eu acho bem legal quando alguém lê, assim, né? E aí procura o contato e se interessa muito pelo trabalho, assim. Ele foi super generoso, assim, nos comentários, É, nas críticas. Muito bom. muito legal, é. Não sei se temos mais alguém. Querem falar mais alguma coisa? Querem fazer algum... Fiquem à vontade. Eu não sei se temos mais algum autor, eu estou achando que não. Eu queria falar um pouco dos trabalhos, assim, da qualidade. Sim. Nós recebemos, acho que por em torno de 50 artigos, e a gente fez uma seleção bem criteriosa, assim, né? Porque a gente queria, na realidade, deixar um conjunto de artigos densos, assim, que de fato se debruçasse teoricamente sobre, não só teoricamente, empiricamente, mas também que tivesse consistência, né, em relação ao trato da paisagem, né? Alguns artigos que a gente não selecionou eram artigos que pegavam a questão do antropoceno de uma maneira muito superficial ou muito perifericamente, assim, não era a questão central do artigo, então a gente recortou. E para nós foi um prazer, assim, ter conseguido um conjunto de artigos que de fato expressam essa questão do que a gente chamou de pós-antropoceno, né? Mas tensionar um pouco essa lógica do antropoceno, assim. E também a relação com a revista, através do Dudu, foi muito prazerosa sempre, assim, sempre nos respondeu rapidamente as nossas dúvidas, assim, e também a relação entre nós três ali, eu, o Dirk e o Vladimir, foi muito fluida, assim, né? A gente funcionou muito bem articulado os três, assim, então foi um número bem bom de trabalhar, assim. Eu nunca tinha tido essa experiência de trabalhar como editor da revista e foi super prazeroso, assim. É legal, né? Porque quando a gente lança um tema, o mais interessante é esse inesperado que vem, né? Tipo, daquilo que tu não imagina que pode ter uma conexão com aquela temática. Então, eu acho isso muito... A gente aprende muito, né, Paulinho? Assim,
até em pensar sobre essas conexões, né, que a gente não está fazendo naquele momento, e que editar a revista e entrar em contato com todas essas escritas podem fazer, né, a gente pensar tomar outra direção ou pensar outras coisas. Então, eu acho que essa edição foi bem legal, assim, e também trabalhar com vocês também foi bem tranquilo para mim, assim, né? Então isso eu acho bem legal. É um pouco isso, né? Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, né? Nós estamos agora, então, só para colocar os autores, Silvia agora fala, os autores com a informação, assim, então estamos num processo de avaliação da Picho, eu não sei o número, 30, né? A Transidade. Tá bastante interessante, assim, bem densa esse número. Hoje a gente devolveu as avaliações para os autores, né? Estamos com uma chamada aberta, é uma chamada bem ampla, tá? Que é sobre a Agenda 2030, com uma professora que está lá na Escócia, então com um grupo de pesquisadores que vem estudando de uma forma bem ampla. Então, eu acho que essa chamada da Agenda 2030, ela vai provavelmente virar 2 volumes, tá? Pelo que a gente está sentindo, assim, de número de artigos que vão chegar e pela amplitude das temáticas, né, que podem se adequar. E temos uma chamada programada, ela até está pronta já, que é com um grupo da USP, se não me engano, que é sobre arquitetura industrial, tá? Eu não me lembro muito bem, assim, todos os detalhes, então ela vai entrar depois da Agenda 2030, que está aberta até, eu acho que é 18 de novembro, tá? Só para todo mundo saber. Silvia, tu levantou a mão? Então, eu levantei porque quando eu vi esse nome Paisagens Pós-Antropoceno, eu falei, olha, aquele ensaio que eu fiz encaixa, né? Porque eu acho que é bem isso mesmo, né? Esse pós-antropoceno, essas paisagens de ruínas, do fogo, do incêndio, daquilo que não sobra, né? E com essa questão da mudança climática e algumas perspectivas de que em um século a Terra não existirá mais, pelo menos como a gente a conhece nesse momento, eu acho que esse ensaio que eu acabei enviando, né, uma faísca atravessou a pista, e essa dúvida se foi um fogo provocado ou um fogo natural, se encaixa muito bem. E assim, eu estou lendo aos pouquinhos, né, os artigos todos e tal, e eu acho que foi muito bem acertado, sabe? Essa ideia e também os artigos e os ensaios que foram publicados. Parabéns, é isso. Então tá. Professor Vladimir, levantou a mão. Sim. Então, eu queria comentar um pouco, assim, de um modo geral, né, o teor dos artigos, para poder até provocar um ponto que me parece importante, que é a diferença que existe entre pensar a paisagem teoricamente e estar afetado por ela, né? Eu acho que uma boa parte dos artigos enveredou por um caminho teórico, crítico, que é muito bem-vindo, necessário, justificável, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, e isso está colocado também nos vários artigos que foram enviados, esquecer o quanto que a paisagem nos afeta, né?
Quando a gente fala do fim da paisagem, ou enfim, de novos parâmetros, que a paisagem já não é mais aquela que a gente imaginava, etc. e tal, talvez a gente se esqueça de como ela ainda é capaz de comover, como ela ainda é capaz de emocionar, não a nós, vamos dizer assim, acadêmicos só, mas ao público em geral, né? Eu acho que essa penetração que a paisagem tem na sensibilidade é algo que a gente não pode desprezar, né? É claro que o momento atual, toda enfim, a temática que a revista acho que explorou, né, nesse número do pós-antropoceno, leva, é claro, a enfatizar os aspectos mais angustiantes, né, da paisagem contemporânea. Tanto que uma boa parte dos artigos, eu fiz um levantamento meio rápido aqui, assim, das temáticas, os desastres ambientais são dos mais frequentes, né, naquilo que os artigos estão tratando. As ruínas aparecem explicitamente nos títulos, ou então no próprio texto, né? A questão das multiespécies também é algo que recorrentemente apareceu nos vários artigos, apontando, né, para novas formas de ver a paisagem, e também o que eu poderia chamar de uma atitude que não se limita, vamos dizer assim, ao desencantamento, né, do momento atual, mas que também apela para os começos, para o selvagem, no sentido, né, enfim, desse algo novo que acontece, uma certa esperança, inclusive, né, até no próprio espaço urbano, que é o espaço talvez dos mais críticos, né, na paisagem contemporânea. Enfim, eu acho que esses temas que perpassaram os artigos mostram o quanto ela nos afeta, e quanto essa questão da paisagem nos angustia. Eu acho que, às vezes, a gente, ao enveredar uma discussão mais teórica, esquece o quanto ela nos afeta, o quanto a paisagem nos afeta. Eu acho que isso acaba acentuando uma dicotomia que o August Thunberg já notou, né? Que é a diferença entre pensar a paisagem e ter um pensamento que é paisagem, né? Eu acho que, às vezes, o excesso, né, de um enfoque teórico acaba nos afastando daquilo que é mais forte na paisagem, que é a afetação que ela causa em nós, né? Eu acho que, de algum modo, os artigos todos, né, de um modo mais ou menos explícito, acabam enfatizando esse lado, né, de quanto que ou a destruição, ou os desastres, ou quanto a memória é importante, né? Eu acho que tudo isso mostra essa presença, essa atualidade da paisagem, a despeito de tudo aquilo que se fala sobre morte da paisagem, sobre o fim da paisagem, etc. e tal, né? Eu acho que ela está muito viva. E eu acho que vários artigos que trabalham essa questão dos começos, do novo, da esperança, do encantamento, etc., mostram ainda uma vontade de que essa emoção continue, né? Mesmo no pós-antropoceno. Isso tudo ao lado, é claro, né, desses enfoques mais apocalípticos, etc., né? Mas convive, né, ao lado dessa consciência da dramaticidade do momento atual, convive essa esperança. Eu acho que isso é algo que a gente não pode deixar de considerar, né?
assim, sem querer me prolongar muito, mas assim, só como uma curiosidade também, não sei o quanto que pode interessar a vocês, mas eu fiz um levantamento muito expedito da bibliografia dos artigos, né? E peguei aqui assim os autores mais citados, né? Como eu peguei em 20 e poucos artigos, eu pensei, bom, vou ver aquilo que tem mais significância, né? Bom, a autora que mais apareceu em 17 dos artigos escritos, dos 24 que eu fiz o levantamento, a Anna Tsing apareceu em 17, seguida pelo Bruno Latour, com 14, e depois pela dona Harvey, com 13. Enfim, eu não sei o que concluir disso, mas eu acho que é interessante a gente ver um pouco por onde está rodando, né, o pensamento sobre a paisagem no pós-antropoceno. Né? É um sinal, é claro, são autores que trabalham diretamente a questão, sem dúvida, né? Mas eu acho também que é importante a gente refletir o quanto que a insistência em certos autores não pode cair num certo modismo, né? E que pode até enfraquecer a potência desses próprios autores. Né? Eu acho que é um recado mais para nós da área acadêmica, no sentido de podermos também diversificar a bibliografia que nos leva a refletir sobre a paisagem, né? Para que a coisa não fique um pouco rodando em torno de nomes que pululam hoje, que pode ser que daqui 2 anos, né, um pouco nessa linha do consumismo, que atinge também os próprios autores, né, para que isso não venha a acontecer. Né? Enfim, são mais curiosidades, eu não consegui elaborar essas coisas todas, fiz isso meio rapidamente, mas é porque me impressionou a recorrência de certos autores. E tentar pensar um pouco o que significa isso. Tá bem. O Frederico, acho que tinha ficado para trás, né, Frederico? Não me senti ficando para trás, não, tá ótimo. Desculpa. Não, que isso, sem problema. Primeiro, assim, eu junto com o Everton, a gente escreveu um artigo que é o Expedicionários em Paisagem Multiespécie. Eu queria ter chegado a 5, mas o Everton só agora, há pouco tempo, ele me informou que não ia poder participar desse lançamento, mas eu fiz questão de vir porque eu fiquei muito feliz quando eu vi a revista como um todo, assim, de estar participando da revista, sabe? Então, se tiver um tempo, eu posso até explicar um pouco o que foi esse trabalho que a gente fez, assim, mas mais do que isso, eu queria estar presente, era um pouco para escutar, assim, como é que foi dos editores organizar essa revista, quais foram as questões e tudo mais, assim. E agora, eu acho interessante isso que desculpa eu não lembrar o nome, quem foi que falou antes de mim? Foi o professor Vladimir. Professor Vladimir, prazer. Meu nome é Frederico. O nome está aparecendo, eu não consegui mudar o nome, tá? Mas... Sem problema. Mas eu achei interessante 2 coisas que o professor falou, assim, porque dizem muito do trabalho que eu e o Everton que a gente fez, né? O Everton, ele está fazendo doutorado aqui junto comigo, eu sou o orientador dele, ele está fazendo comigo um doutorado, e o que a gente foi fazer é pesquisar sobre essa paisagem surgida após o rompimento da barragem Bento Rodrigues aqui em Minas Gerais, né? E o Everton, ele tem uma especificidade porque
uma vez que a barragem rompeu, depois de de uma série de tratativas e aí foi combinado fazer uma cartografia social dos atingidos, e o Everton, isso em 2016, ele participa, 2015 ou 2016, não estou lembrando exatamente o ano, ele foi um desses cartógrafos sociais, e aí o que ele foi fazer no doutorado foi justamente falar da cartografia feita, e aí a gente fez esse retorno ao contexto, né, que eu também já tinha ido lá quando aconteceu o crime, e aí a gente fez esse retorno, né, em 2023, a gente ficou lá 2 semanas, e aí a gente resolveu escrever um artigo, que é esse artigo que a gente escreveu com a Expedicionários e Paisagem Multiespécie, falando um pouco que contexto é esse que a gente encontrou nesses 8 anos de diferença, né. E aí eu acho interessante isso que o professor Vladimir falou, né, a penetração da ideia da paisagem, a penetração da paisagem na sensibilidade, né, porque ir fazer essa expedição que a gente fez lá no contexto de Bento Rodrigues, que foi vamos colocar, o grau zero do crime de rompimento da barragem, foi 8 anos atrás, e depois voltar agora foi uma experiência ainda impactante, porque muito tempo passou, mas pouca coisa aconteceu, né? E o que a gente fez no artigo foi justamente tentar escrever um pouco dessa ironia disso, assim, de como é que uma paisagem que diz de uma sensibilidade visual que sempre escamoteou determinadas relações econômicas, políticas, extrativistas que cortavam o território, de repente isso explodiu e ficou às mostras, as entranhas do poder das empresas e a maneira como elas interferiam na paisagem do local, que sempre ficava escamoteada atrás de paisagens pastoris, de vacas e bois, de gramados, né? Isso que ficava sempre escondido atrás desses elementos, de repente explodiu e virou lama, virou uma terra que sangra, né? Assim. E aí é interessante, não vou me estender muito, porque eu queria falar muito disso que o professor falou, né? É muito interessante porque é isso que ele disse nesse segundo momento, de que a Tsing foi citada em 17... Eu dei uma olhada boa na revista, então eu também percebi isso assim, a Tsing, a Haraway e o Bruno Latour apareceram em muitos artigos, né? Mas E aí eu acho interessante quando o professor fala que, assim, é preciso a gente não cair no modismo acadêmico, é preciso da gente a gente precisa se basear muito na sensibilidade que a gente tem para olhar para a paisagem, porque o que a gente percebeu uma vez que a gente fez esse artigo, e a gente também apresentou num congresso de antropologia da ciência também ano passado, e agora o Everton vai defender finalmente a tese, o que a gente percebeu é que para construir um léxico para falar dessas paisagens do pós-antropoceno, a Tsing, a Haraway e o Latour, eles não vão nos fornecer ferramentas, porque, na verdade, o antropoceno ele está acontecendo mesmo aqui no sul global, não é lá no norte, sabe? Então, não é lá do norte que os conceitos, as palavras, né, esse léxico vai aparecer justamente aqui de baixo, onde a primeira palavra desse léxico, particularmente em Minas Gerais, é lama, né? Assim, se tem um elemento da paisagem que hoje caracteriza Minas Gerais, é a ideia de lama, assim. A lama virou ganhou um significado e se transformou uma lente de olhar para a paisagem aqui, que atravessa o que os olhos veem, né? Hoje o que a gente vê, o tempo inteiro a gente pensa, mas por trás disso tem mineração, por trás disso tem lama, por trás disso tem rejeito, inclusive porque depois do que aconteceu do crime aqui em Bento Rodrigues, em Minas Gerais, não sei se vocês sabem, a gente começou a descobrir, né? Porque de repente o poder público começou a ficar muito presente aqui, a gente começou a escutar muito que tem muita barragem em Minas Gerais prestes a romper. Cidades aqui no estado vivem sob o impacto do iminente rompimento da barragem, inclusive escutando durante as noites sirenes, né,
de treinamento para fazer com que as pessoas saiam de casa e treinem evacuar a cidade, né? Assim, então, eu achei interessante isso que o professor falou, essa história de como é que essas autoras, né, a Tsing, uma sino-americana, o Latour, um francês, a Haraway, aí, uma amante de cachorros e uma americana. Eu fiquei impressionado porque eu também tive essa mesma impressão, assim, de que ainda que sejam que sejam os teóricos que estão cada vez mais sendo falados, eu acho que eles ainda têm muito pouco a dizer sobre o que está acontecendo aqui no chão, sabe? Aqui no solo mesmo, assim. E nesse sentido, eu acho que tem um segundo movimento aí para fazer, que é começar a falar a partir do lugar mesmo, a partir de como o lugar fala dele mesmo, né? Quais são as palavras que as pessoas falam a partir do lugar, né? Mas eu só queria dizer isso, assim, e mais uma vez eu queria agradecer e dizer que é uma pena que a revista não está impressa. Adoraria receber esse volume de papel impresso, sabe? Porque é legal ver pela internet, ver o PDF e tal, mas assim, tem os ensaios finais, particularmente o ensaio da Carolina Heiker, não sei como falo sobre o nome dela, que é um trecho no bioma no Cerrado, eu achei lindo. Eu adoraria olhar isso assim, não no computador, mas ao vivo. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo espaço aí. Também, então, né? É bem legal ouvir essas vozes de vários lugares do Brasil, né? Eu fico tão feliz. Eu disse para o Paulinho, eu acho que vai ter pouco público hoje, né? Mas eu acho bem legal, né? O Dirk levantou a mão. Sim, obrigado. Só para adicionar alguma coisa aqui da fala do Vladimir e do Frederico, acho muito importante o que foi falado agora, porque é mesmo isso. Nós poderíamos até pensar uma futura edição sobre paisagens pós-coloniais ou decoloniais, porque é mesmo isso que o Frederico falou, que eu sou alemão, mas eu estou trabalhando em Portugal e estou muito ligado com o Brasil. Na verdade, tenho relações familiares também com o Brasil, então posso me incluir um pouco aí também. É uma extrema necessidade de pensar não só a partir do sul global e das paisagens que são realmente afetadas por aquilo que por séculos foi causado, um projeto, né, um grande projeto dos assim chamados países do primeiro mundo, né, os países imperialistas coloniais. Então, valeria mesmo a pena de pensar, já muitos fazem, né, mas de intensificar esse trabalho de usar, refletir, citar autores autores do sul global, autores brasileiros, autores africanos, etc., que têm uma outra voz e uma outra experiência nesse contexto, e fortalecer essa outra bibliografia, ou como talvez também em termos de Benjamin poderia se dizer, aquelas coisas que ficaram embaixo dos escombros da história, né, das ruínas. Então, é só para fortalecer esses dois comentários e incentivar talvez mais um, ou talvez já tem mais outro número em qualquer momento do futuro sobre esse assunto. E não para excluir esses três atores grandes que são importantes, mas para fortalecer mais os outros. Verdade. E as outras. Frederico? Não, eu só queria complementar uma coisa com o que o professor Dick falou, é que tem uma coisa interessante, isso a gente não colocou nesse texto, assim, porque isso
Na verdade, isso, inclusive, assim, foi coisas que depois fiz essa expedição novamente sozinho, que eu fui percebendo, assim, porque a gente fala, eu concordo com ele, assim, é importante esses autores, é importante também pensar quem são os outros autores aqui, né, no Sul Global que estão falando sobre isso, mas é interessante também, quando eu falo, por isso que eu estou falando assim, é falar a partir do lugar, é interessante de escutar como esses que estão vivendo nessas ruínas da paisagem, como é que eles, inclusive, estão definindo e construindo um léxico para isso. Estou falando isso porque esses moradores desterrados desses lugares, eles já construíram palavras para isso. Puça, Peuce cedilha é uma palavra que eles construíram para explicar como é que eles estão trabalhando, por exemplo, com o leite da vaca contaminada pela lama produzida no crime. Então, tem palavras aí que os moradores mesmo, na construção de um saber local, de um saber autóctone, né? Tem um saber que está sendo construído com isso, assim, que muitas vezes passa ao largo dos livros teóricos, mas que dizem também desses mesmos processos, nesse processo que o professor Dick chamou de pensar a partir de uma lente decolonial mesmo, né? Mas era só isso, eu só queria complementar mesmo. Obrigado. Legal. Eu acho que é isso, então, né? Não sei se o Paulinho quer fazer uma fala final ou... Não, eu queria só agradecer mais uma vez, primeiro a parceria com o Dirk, com o Vladimir, que foi excelente, assim, e a gente vem desdobrando cada vez mais. Eu participei agora com o Dirk de um evento do Sesc de São Paulo, tenho acompanhado algumas coisas junto aí, então eu só tenho a agradecer, e agradecer imensamente a ti, Eduardo, por ter nos dado um espaço importante de debate, assim, né? Esse foi um E prazer. cumprimentar todos os autores aqui, né, que contribuíram para que essa revista acontecesse, né? E que a revista está sempre aberta, né, a esse tipo de colaboração do grupo de vocês, né? E achei bem interessante, talvez a ideia de um volume novo daqui a pouco, né? Com esse pensamento mais decolonial, né? Mais adiante. Então é um pouco isso, né? Agradeço todo mundo que está aqui. É muito legal, né? Eu ouvi as vozes, né? De Minas, de Mato Grosso, aqui o pessoal, né? E desses lugares, eu acho bem legal, né? A gente ouvir quem... eu, nesse volume, diagramei a revista, então, quem diagrama a revista fica olhando as imagens, né? Eu li parte dos textos também, então eu acho bem legal esse momento, assim, de mesmo não sendo do volume completo, mas de conhecer algumas pessoas, né? E é isso, então, a ideia desse encontro é um encontro bem leve aqui. Tem umas bolsistas minhas que estão escondidas aqui. A Bia, ela vai fazer uns atestados, tá? De apresentação para quem participou aqui e que eu acho que é legal, né? Eu acho que o público aqui, a maioria está nesse lugar acadêmico, né? De currículo. Então, é uma apresentação de trabalho. Então, acho que é legal. E é isso, né? A Picho, ela está sempre aberta, então, para receber os autores e os editores e todo mundo. E eu sempre digo assim, né? Nos perguntem que a gente responde. Geralmente, né? Eu dizia para o Paulinho, a gente responde que sim, né? A gente vai adaptando as escritas, né? E o número de autores. A gente recebe muita pergunta que não é exatamente sobre o produto da escrita, mas sobre uma burocracia que eu acho que existe, né, nesse meio nosso universitário. Então, a Picha, ela tenta sempre romper com isso, por isso que ela tem esse nome, né, essa nomeação, na ideia de romper um pouco. Então, não temos número de autores, temos um tamanho de artigo, mas não é algo tão, né? Às vezes passa um pouquinho, diminui um pouquinho, não cortamos o artigo porque ele passou 2 palavras ou 2 caracteres a mais, né? Então,
que eu acho que é bem legal, assim, ter essa abertura para outras formas de escrita também, mais poéticas, né? Mais ensaísticas também. Então, a gente está sempre aberto. Mas é isso, então, pessoal. Agradecemos todo mundo, né? Desejamos uma boa semana para todos e nos encontramos por aí, tá bem? Muito obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigado. Todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.